E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês. Conte a sua história. E hoje com mais uma convidada muito especial. Antes de apresentar essa convidada, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão sendo parceiros nossos. Então, fique agora com os nossos parceiros. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tour aqui pela Lojas Mariano, para vocês conhecerem que a Lojas Mariano é uma loja de utilidades. Temos muitas utilidades para vocês. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu negócio. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que essa loja nos oferece. Então vem conhecer essa loja comigo. Não falei, essa galera aí tem sido bênção na nossa vida e a gente pôde vivenciar essa academia top aí, né, que a gente sempre falou dessa academia e a gente agora está fazendo na prática ali essa academia. Luiz Alfredo, um abraço, Deus abençoe, que Deus continue te honrando e... porque tudo que você tem feito aí tem sido com excelência. E também, gente, o dono das Lojas Mariano tá aqui na minha frente. Daqui a pouco eu vou chamar ele para... Tô brincando. Esse cara tem sido bênção na nossa vida, essa empresa, Lojas Mariano. A gente também fez uma visita lá. Na verdade, eu preciso ir lá e fazer uma filmagem diferenciada ali. Mas que lugar, gente. Que vontade de comprar tudo que eu não precisava, gente. Você entra lá... Se você tem uma meta, você vai sair com 10 metas, porque é uma loja diferenciada, um atendimento diferenciado e tudo que você precisa está num só lugar. É muito fera, gente. Vai lá, Lojas Mariano. Gente, muito obrigado. Se você quer ser um parceiro nosso, contamos com o carinho de todos. Entre em contato conosco pelo telefone 67-99236-8365. Vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz, a sua empresa. E você vai ser nosso parceiro, vai estar abençoando aqui nosso podcast. Muito obrigado a todos. Minha esposa, quero agradecer mais uma vez. Ela tem sido bênção aqui na nossa vida. Daqui uns dias ela vai estar fazendo podcast de mulheres. Mulheres. Aí, gente, se vocês pensam que eu falo demais, quando as mulheres começarem... tô brincando. Então, fala um alô aí pra galera, porque falaram que quando você fala um alô... os podcasts têm sido diferenciados. Podia tirar? Podia. E sempre que você for tirar, pode desligar para tirar. Ah, tá. Desculpa, gente. Oi, pessoal.
Quero agradecer você mais uma vez. E eu não posso falar parabéns pelo Dia das Mães, porque você ainda não é mãe. Mas fala aí pra galera que você quer ser mãe um dia. Sim, quero. Peguei ela de surpresa, gente. Fala que um dia eu quero ser pai. Fala aí pra galera, pro sogro ficar feliz. É verdade, gente, ele quer. É isso aí. A gente não pensava, né? Não é que não pensava, a gente estava planejando, gente. Tudo tem o tempo de Deus. Então, então fica a dica, né, amor? Eu quero ser pai. Não vamos falar sobre esse assunto aqui. Verdade. Mas muito obrigado pelo carinho, por você estar sendo bênção na minha vida, tá? Obrigada. De nada. Vocês viram, gente, que ela fala muito. Gente, ó, tem uma novidade. Os nossos cortes agora estão sendo publicados também no TikTok. Olha, que legal. Gente, acompanha lá, porque eu fiquei sabendo que tem sido uma ferramenta top. Na verdade, gente, a gente tem um conceito de que aquela mídia foi criada para algo ruim, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa ruim, tanta porcaria, né? Mas tem sido algo para divulgar todo tipo de trabalho. Então a gente está ali também. Muito obrigado a todos. Também estamos no Spotify. Todos os áudios estão sendo enviados pelo Spotify. Então compartilha, gente. É um conteúdo que todo mundo está falando, que bom, que legal, mas eu preciso que mais gente se inscreva, mais gente faça parte dessa história conosco. Então, muito obrigado a todos. Pode pôr a câmera nós dois. E hoje quero apresentar essa pessoa muito, muito especial, Liliane Mariano. Uhul! Ela é doutora ginecologista e obstetra. E agradeço a Deus. Liliane, fala um alô aí pra galera. Oi, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite do Marquinhos e da Raquel. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada pelo convite. Talvez essa noite vai ser de dia que você vai estar vendo esse podcast. Verdade. Então, gente, a gente quer que você compartilhe, se inscreva no canal. Liliane, muito obrigado. E hoje, praticamente, a gente quer abrir esse podcast falando para uma data muito importante, que é o Dia das Mães. Eu não tenho mais minha mãe aqui e não tô me sentindo menos, não tô me sentindo dodói, pelo contrário. Sei que ela está num lugar de paz, descanso, um lugar que eu e você não entende, porque ainda não fomos promovidos, né? Mas, gente, Deus tem colocado cada mãe aqui para andar conosco. Os avós da Raquel, que carinho, gente, que delícia. E pessoas ali da igreja que a gente ama, sabe? Que eu sinto um abraço como se fosse um conforto da minha mãe. Não supre, né? Porque mãe, é única. Mas Deus deixa pessoas para usar para nossa vida, para nos abençoar. Então, Liliane, fala uma palavra aí breve aí para a gente abrir esse podcast para o Dia das Mães. Porque hoje ela tem propriedade, gente. Além de ginecologista, né, que é uma área tão importante para as mulheres, mas também ela se tornou mãe, né? Então fala um alô aí para todas as mamães. Eu queria cumprimentar as mamães que nesse fim de semana agora vão estar comemorando o seu dia. Dizer que sempre foi uma data muito importante para mim. Na minha família, a gente sempre teve o hábito de comemorar. E hoje eu posso entender, né, com propriedade, como o Marquinhos citou, o que é ser mãe. Eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu passei a entender todo o amor que minha mãe sempre dedicou por mim. Muitas vezes eu não reconhecia, né? Quando a gente é adolescente, é um pouco rebelde. Os pais tentam super proteger, fazer de tudo. Agora eu consigo entender que uma mãe realmente é capaz de dar a vida pelo filho. Então, queria desejar que Deus abençoe a todas, que vocês continuem nessa missão maravilhosa de serem mães segundo o coração de Deus. Mãe segundo o coração de Deus. E eu falo que isso faz a total diferença, gente. Quando as mamães têm uma base em Deus, e agora eu não estou falando religião, em Deus, a criação é diferenciada. A criação é diferenciada. E a Liliane hoje tem propriedade porque ela se tornou mãe faz pouco tempo, né? Isso, 7 meses. Eu tenho um casal de gêmeos. Olha aí, uma gente. aventura. Dose dupla aí, ó. Dose dupla. E não é fácil a jornada, né? Não, mas assim, nós sempre, eu e meu esposo, sonhamos em ter gêmeos, né? A gente, já antes de nos preparar, já tinha esse sonho no coração.
Aí Deus, né, nos abençoou com o Teodoro e com a Serena. Nós fizemos um tratamento que tinha uma chance, né? Nós colocamos 2 bebezinhos lá para ver se iria dar certo. E Deus abençoou que vieram os 2. Cada um com o seu jeitinho. É Serena mesmo ou é só no nome? Só no nome. A gente comenta que deveria ser Teodora e Sereno, porque Ele é sereno. ele é extremamente Ai, sereno. Deus Já do céu. ela... Puxou ela a é mãe ou o especial. pai, ela? Dizem, né, que ela puxou a mamãe, não sei. Aí Ai. já, eu acho que é controvérsias. Mas, Liliane, o interessante é que, assim, que o nosso amigo aqui, pastor, esposo da Liliane, da doutora, né, gente? Olha, eu vou chamar ela de doutora. Ela vivencia o nascimento. Cada pessoa que está vindo a este mundo, né? De cada bebê, né? E fala pra nós que mágica que é essa, porque assim, ainda não sou pai, né? Mas eu acho que deve ser. Não Em quero breve. assistir o parto, gente, não tenho essa vontade, sabe? Eu quero ver depois, né? Enfim. Mas fala pra nós, assim, o que é vivenciar esse primeiro momento, até antes que a mãe, né? Você Sim. consegue ver antes do que a própria mãe, né? Sim. Fala pra nós sobre esse momento tão mágico, tão lindo. Então, quando eu fazia faculdade ainda, eu já me interessava por essa área justamente porque eu achava tão lindo ver o nascimento, né? Porque na medicina a gente, infelizmente, às vezes se depara com situações de morte, né? Em que não existe mais uma expectativa de vida. Então, eu escolhi a ginecologia e obstetrícia justamente por isso, por estar num momento tão especial ali da vida da mulher. E é maravilhoso você poder participar, né? Todas as vezes eu me emociono, não importa se eu fiz um parto ou se eu fiz já 50, 100 partos na vida, né? Cada momento é único. E eu observo também que tem famílias que são especiais, né? Por mais que você falou que você não quer estar no momento do parto, né? O esposo ali, ou de repente a mãe, a sogra, estar junto com a mulher é muito importante para dar aquele apoio emocional, né? Porque ela se sente segura, é algo que vai marcar a vida dela. A partir daquele momento, ela vai ser uma nova mulher. Então, assim, é muito especial, eu fico muito feliz, honrada de participar mesmo desse momento tão marcante na vida da mulher. Por mais que E você... eu tenho que assistir o parto. Sim. Vamos já engajar o senhor nisso. vai me ajudar, então. O senhor vai comigo. Vai ter que assistir. Vamos fazer um outro podcast? Só não pode desmaiar na hora e dar trabalho para os médicos. Já se Com prepara. certeza. Vai ter que acudir, Ai, ai. vai passar mal. Gente, eu não posso ver a gente abrir, não. É igual aquela série, a Grey's Anatomy. Sei. É lindo, o Adoro pessoal fala aquela lindo. série. Não, tudo bem, é lindo, mas eu não curto. Gente do céu. Tem que ter um dom, né? Cada um na sua área, Mas né, o gente? pastor falou que tem que assistir. Não, você não não precisa pode ser assistir o depois? parto. Você fica ali do ladinho da Raquel, entendeu? De Dando olho apoio. fechado, de olho fechado, orando, intercedendo. Aí quando o com bebezinho nascer, certeza. você abre o olho e fala, oi. Eu acho que eu vou precisar ser acalmado ali, né, pastor? Mas, ó, que interessante. Você vivencia... Antes de ser mãe, você já pôde ser bênção na vida de muitas mamães, né? Um momento especial, creio eu, que na vida da mulher, né? Sim. É algo que a gente... Um exemplo, vocês têm propriedade para falar como pai, o pastor, e você como mãe, porque vivenciou isso e vivencia isso todos os dias, né? Quando acorda. Então, a gente quer dedicar a vocês, mamães, Deus abençoe essa data tão, tão linda. Gente, vocês não têm noção que é uma mãe na vida de um filho, né? Marca a nossa vida. Agora eu tô falando como filho, tá? Porque não sou mãe, mas assim, eu lembro, a minha mãe marcou a minha vida, a minha história, as palavras, os conselhos, o carinho, a organização. Minha mãe era daquelas mulheres que chegava em casa, organizava, deixava tudo organizado sempre. Na verdade, minha mãe sempre foi do lar. E mesmo em meio às dificuldades, de dores, ela sempre foi um exemplo para nós como mãe e como mulher mesmo de Deus. Então, Liliane, agradeço mais uma vez pela sua... por abrir esse podcast conosco. Deus abençoe. E eu queria que você já começasse falando onde nasceu,
porque você veio para uma terra tão distante, né? E conta para nós onde nasceu, como que foi a sua trajetória até chegar aqui. Vamos desenrolando esse bate-papo. Legal. Fala para nós. Então, eu nasci aqui mesmo no Mato Grosso do Sul. Minha cidade chama Nova Andradina. É uma cidade ali mais pro lado do Paraná. Eu estudei ali a vida inteira e vim fazer faculdade em Presidente Prudente. Anteriormente, eu fiz fisioterapia, também na área da saúde da mulher, me especializei. E depois eu fiz medicina em Presidente Prudente. E a parte da residência em ginecologia e obstetrícia também ali. Eu sou filha única, né? Meu pai já faleceu há uns 10 anos. E hoje eu tenho minha mãe que mora em Prudente também. Então, sua mãe, um abraço para sua mãe. O que a sua mãe faz hoje? Hoje ela é aposentada, vida boa. Não quer Foi adotar a gente, professora. não, né? A gente tá precisando de que adote a gente. Ela Mas foi é isso aí, um professora. abraço. Como que é o nome da sua mãe? Marilene. Marilene, Deus abençoe, tá? Que quando você vir aqui e quiser contar a sua história, já tá convidada. Vai ser um prazer. Se tiver, ela era professora? Era professora de Então ela história. vai ter coragem de vir contar a sua história, porque, né, geralmente o professor não tem vergonha, Não. né? Gosta de De conversar, conversar, de falar. Mas e aí, você em Presidente Prudente, mas antes de ir para faculdade, o que você fazia? Por que escolheu medicina? Porque poderia ter escolhido muitos outros cursos, né? Sim. Então, como eu comentei, eu fiz fisioterapia primeiro, né? E depois de um tempo, eu tentei a especialização em saúde da mulher, que é a área que eu sempre me interessei por cuidar das mulheres. Porém, nesse meio tempo, eu estava em Ribeirão Preto, né? Me especializando nessa área. E meu pai teve o diagnóstico de câncer. E aí eu iria seguir para o mestrado, né, nessa área. Só que, como meu pai teve o diagnóstico, eu era filha única, eu decidi voltar para ajudar a cuidar dele, né? E nesse meio tempo, nós ficamos em Barretos. Ele fez o tratamento, da parte do câncer chegou a curar, mas infelizmente ele teve complicações que faleceu. Aí eu voltei para minha cidade, que é Nova Andradina, fiquei ali com a minha mãe, né? Um tempinho, consegui um emprego na área da fisioterapia, só que eu não estava me sentindo assim realizada, porque eu sempre tinha tido o sonho de fazer medicina. Mas você sabe que a gente, quando é adolescente, não tem às vezes muita cabeça, né? Então eu não levava a sério os estudos e não conseguia passar no vestibular de medicina, né? Aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, então, eu ainda tenho esse sonho, eu tô trabalhando, mas eu não tô realizada. Aí ela me apoiou, falou, então, filha, vai para Prudente, faz um cursinho de 6 meses, né? Eu coloquei diante de Deus e orei, né? E Deus, realmente, ali eu vi que foi a mão dele permitindo que eu cursasse medicina, porque depois de 10 anos sem estudar, eu fiz 6 meses de cursinho e consegui entrar na faculdade. E aí eu fiquei Prudente de 6 a 10 anos, né? Fazendo a faculdade e a residência. Nossa, que tempo, né? Na verdade, a gente vê um doutor, uma doutora, a gente não vê a trajetória para chegar a esse DR, né? Porque não é Sim. fácil, né? Muitos, às vezes, até desanima, né? Porque eu não sei se a classe começa cheia e depois vai esvaziando, igual alguns cursos que o pessoal fala que é muito difícil, igual... Sim. Normalmente a classe vai diminuindo porque vão reprovando, né? E aí, nesse meio tempo, é interessante que foi quando eu conheci o Thiago, né? Quando eu fazia faculdade, nós começamos a namorar, nos tornamos noivos. E eu terminei a faculdade e eu sempre tive o sonho de ser ginecologista. E aí, nós entramos em acordo, casamos. E eu já terminei a faculdade e consegui passar na residência. Foi um período, assim, complicado, porque foram 3 anos que eu já era casada. Eu ficava imprudente aqui. Aí no primeiro... Eu lembro, o pastor chorava aqui. O pastor ficava triste aqui. E eu chorava lá. E você chorava lá. Mas, Então... Liliane, eu não sei se você pode falar um pouco da sua infância, porque assim, antes de chegar a escolher, se já foi na formação, ela é bem objetiva, gente. Eu já vi que o bate-papo aqui, ó, é reto, né? Mas assim, antes ali, como que foi a sua infância? Você foi criada, a sua criação, os seus pais são evangélicos? Você já teve essa criação ou você se tornou evangélica depois? Como que foi? Explica pra nós. A minha infância foi boa, assim. Minha família sempre foi até, eu diria que estruturada. Meus pais sempre foram pais bem carinhosos, presentes, sabe? Meu pai, ele tinha um problema de alcoolismo, mas comigo, assim, ele sempre foi muito presente, carinhoso.
Eu sou filha adotiva, então eu tenho assim a percepção de que o amor da minha mãe, talvez ele transcenda até muito o amor de mãe biológica mesmo, porque às vezes na nossa convivência a gente percebe que tem algumas mães que são biológicas que não têm tanto cuidado com o filho como minha mãe teve comigo, entendeu? Eu fui uma criança bem doente, debilitada, né? E meus pais sempre correram atrás para fazer com que eu tivesse saúde. E minha infância foi assim, foi uma infância que eu diria, apesar do alcoolismo do meu pai, tinha uma certa estrutura familiar da parte assim, do cuidado deles comigo. Eu não sou evangélica de berço, a gente foi para a igreja metodista, eu tinha acho que uns 9 anos, minha mãe que foi primeiro e aos 12 anos eu me batizei. Então, desde então que eu me tornei evangélica, só que a conversão mesmo veio na época da faculdade de fisioterapia em Campo Grande. A minha igreja em Nova Andradina era bem tradicional, né? Já em Campo Grande eu tive uma experiência mais profunda mesmo com Deus e é ali que eu me converti. E você, não sei se você pode tocar nesse assunto, se você até não gostar desse bate-papo, a gente pode cortar. Quando você falou que foi adotada, você conhece seus pais? Então, eu na verdade... Biológicos, né? Sim. A gente fala que pai hoje, a gente com quem cria. É verdade isso daí, porque eu falo assim, igual ela tem propriedade para falar por ser adotada. E que especial esse adotado. Por quê? A gente vê muitos pais hoje, eu falo isso com propriedade, porque eu dou aula no projeto social, e muitos pais de sangue, né, biológicos, às vezes não dão um carinho que ela tá podendo falar que teve. De presença mesmo, de pais que deram total apoio, de carinho. Eu acho que isso que verdadeiramente é pais, né, que estão presentes. Então, hoje, você contando a sua história e falando, você conhece os seus pais biológicos? Então, eu sempre tive uma infância que eles me procuravam em casa, sabe? E acabavam falando a respeito dos meus pais adotivos ali, criando um constrangimento. Eu nunca tive contato em respeito aos meus pais mesmo. Eu sei quem são, principalmente a parte dos irmãos ali, mas eu não tenho contato. Eu sei que os meus genitores, né, quando a gente fala assim, que quando não tem o vínculo afetivo de amor, não é considerado pais, né, são genitores, né, que deram a vida, mas não tem aquele vínculo. Eles já faleceram, então eu não tive contato, não, em vida. E os irmãos, vamos dizer assim, me conhecem, às vezes me procuram, mas em respeito à minha mãe, né, que ela não gosta muito de tratar desse assunto, eu acabo não estabelecendo contato. Já morreu o assunto aqui. Se a senhora não gosta desse assunto, a gente já muda o assunto aqui. Mas eu, por mim, não tenho problema em falar a respeito disso, não. Porque eu acho até que nem eu falei, o amor da minha mãe transcende o amor de, muitas vezes, uma mãe biológica. Porque eu entendo que ela e meu pai realmente fizeram tudo por mim. Como que é o nome da sua mãe? Eu tenho problema com o nome, gente. Marilene. Marilene, e como que a história de vocês está sendo bênção aqui hoje? Porque, assim, eu dou aula no projeto, e esse projeto... às vezes as crianças não têm mães, às vezes tem e não tem esse cuidado que a Liliane está podendo falar que teve, o carinho, o zelo que você teve como mãe. Então, se sinta honrada aí hoje como Dia das Mães, que Deus abençoe seu coração, a sua vida. Hoje a gente poder ver a Liliane com a sua família aqui, né, sendo gerada uma outra família aqui, né, e construindo uma outra história, porque alguém lá atrás investiu, e esse alguém foi a senhora. Deus abençoe seu coração, quero conhecê-la, porque, motivo de glória a Deus por isso. Por quê? Verdade. Porque você realmente foi mãe, e é a mãe, né? E Agora hoje deve ser uma avó babona. Não é não? Ela e minha sogra, né? Mas que legal, Liliane, você poder contar a sua história aqui. Mas e aí, na época da faculdade, agora voltando para a faculdade, você conheceu esse cara fera, né? Esse cara diferenciado. Como que vocês se conheceram, né? Porque em meio a tantas diversidades, poderia ter conhecido uma outra pessoa. E glória a Deus foi o senhor, né? Mas como que foi esse conhecer? Então, aí no decorrer da faculdade de medicina, eu sempre me interessei por projetos sociais, né? A igreja tinha uma semana para Jesus, eu participei de vários.
gostava de ficar na área da saúde. E surgiu a oportunidade de ir para um projeto transcultural no Peru, que foi onde eu conheci o Thiago, né? Na época ainda do Facebook, criou um grupo ali com as pessoas que queriam participar, mais ou menos umas 30 pessoas, e nós começamos a manter contato antes de ir para a viagem, né? Aí, um dia antes da gente ir, a gente se encontrou em São Paulo, fomos para um musical do Rei Leão, né? Que nós dois gostamos bastante. Ah, Os dois super nervosos, né? Meu Deus. Isso era que idade, mais ou menos? Faz 7 anos, em 2013 foi isso. Foi quando a gente... Aí nós fomos pro projeto, tinha lá... Ele era da liderança desse projeto, né? E tinha uma regra que não poderia começar a namorar nesse tipo de projeto. Aí esperamos 10 dias ou 7 dias do projeto. Fomos para uma viagem em Cusco com outros casais, né? Cada um ficou no quarto separado lá, os homens e as mulheres. E ele me pediu em namoro lá, em Machu Picchu, nas altitudes. Que chique, olha aí. Comendo carne de lhama, porque ele adora, gente, carne exótica. Não, eu já não sou muito fã. Carne de lhama, o que é isso? É Explica aí. um animal lá, típico do Peru. E é bom? Não, não é bom. Não Mas é bom. quando você tá assim, apaixonado, tudo é bom, né? Eu não posso falar algumas coisas aqui, né, que vai comprometer, mas depois a gente conversa. Mas cada doido com a sua doidura, né? Mas assim, o legal é que vocês conheceram ali e desde então... Não, pera, eu não entendi. O que você não pode falar? Depois eu falo. Ficou no ar aí. Depois eu falo, deixa o pessoal curioso, depois eu falo. Mas assim, vocês Voltamos para a terapia. Gente, você viu que ela já tá com sede de falar? Gente, olha que legal, né? Daqui um dia já vai... Que foi o último, foi destravar, né? Verdade. Um abraço pro Naor aí, destravar pra câmera. Ele, cara, largou uma carreira de sucesso, que pra muitos era sucesso, e hoje ele faz o que gosta. Largou... Quem não assistiu esse episódio, assiste aí. Destravar pra câmera, o cara é fera. Um abraço. Mas assim, Liliane, você se conheceram ali, né? E desde então, já colocaram a meta para casamento. Como que foi? Então, ele... Ou ele ficou enrolando? Não, quando começou a conversar comigo, já falava em casamento, né? Por que o homem é assim? Sei lá. Parece alguém que eu conheço. Eu achava até meio estranho, porque, conversou um mês ali, falei, meu Deus. Não, agora eu vou explicar. Tem uma explicação pra isso. Só sei que Alguns deu certo, filósofos, né? Tô brincando. Mas assim, a explicação gente, porque assim, a gente é de Deus. E o homem não vai aguentar ficar muito tempo namorando. Então, pra não fazer cagada, já quer casar, filho. Já que, né? Porque o casamento é sério, né, pastor? Então, a gente tem propriedade pra falar sobre isso, os homens, tá? As mulheres nunca vão entender isso aí. Mas, e aí? Marcaram o casamento, como que foi? Não, aí que a gente namorou, né? Porque nesse tempo eu tava fazendo faculdade de medicina, ele fazendo teologia, eu morando em Prudente, ele morando em São Paulo. Então, nós namoramos mais ou menos uns 5 anos, né? À distância? À distância. Depois E como que é namorar de... Gente do céu, vocês são muito... Você não é normal, gente? Não, vocês são de outro planeta. Mas como que é namorar de distância? Horas e horas no telefone, né? Não, eu na cidade já gastava horas e horas com a Raquel. Na cidade, gente. Agora imagina longe. Horas e horas no telefone. Aí, de repente, aparecia uma surpresa, algum presentinho em casa. Ou alguma visita, entendeu? De vez em quando ele vinha. Mas é legal vocês falar sobre isso, vocês, não, a pessoa que o pastor tá aqui, né? Ou a Liliane falar sobre isso, porque assim, gente, quem ama, espera, confia. E eu vejo que hoje muita gente entra em relacionamento já com ciumeira, com, sabe, insegurança. E eu acho que isso que é legal, você poder falar que ficaram, olha o tempo que eles ficaram, gente, namorando à distância. São loucos, né? São diferenciados. Mas rolava um pouquinho de ciúmes, né? Não, mas sempre das duas rola, partes. mas eu acho assim, que é o ciúme controlado, beleza, o problema é aquele ciúme doentio. É verdade. Aquele, né, as pessoas que às vezes acabam até se ofendendo por ciúme, por bobeira. Mas assim, Liliane, e você se formou, teve a proposta de vir para Três Lagoas ou veio por causa desse nosso amigo querido
Eu vim por causa dele, né? Que aí nós casamos e aí a gente veio pra cá. Mas aí, assim, e serviço? Como que você fez pra... Eu fazia... Porque, já tenho interrompido, desculpa, Sim. não é fácil você acabar de se formar e conseguir algo na área. Não Por é. mais que a formação é top, né? Que a gente Sim. fala que é top porque é árdua, né? É longa. Alguns vê doutora e falam, nossa, é doutora. Sim, mas não é fácil construir uma carreira, né? Até você ter seus clientes, né? Até você ter o nome, né? O nome é tão difícil hoje de você... Como que foi essa trajetória? Porque não é fácil. Já ainda na residência, a gente tem a oportunidade muitas vezes de começar a fazer plantão, né? Para tentar já engajar nessa parte profissional. Eu comecei dando plantão na minha cidade natal por conta do conhecimento ali da família, né? Então foi mais fácil de entrar ali para dar plantão. Eu fazia alguns finais de semana por mês. Aí depois coincidiu que eu me mudei para cá praticamente na pandemia, né? Que foi quando eu terminei a residência. E eu consegui alguns plantões no Auxiliadora. E num plantão tem um outro colega lá que me ajudou a entrar, então, no serviço público daqui para atender na rede pública no postinho. Então foi assim. Foi Deus mesmo, porque na pandemia até a gente ficou muito assustado na época, né? E aceitar fazer o plantão foi algo assim que eu tive que ter, assim, de certa forma, uma coragem, porque era tudo muito novo. Eu falei, eu preciso me inserir na parte profissional aqui em Três Lagoas, então vou ter que aceitar, né? Então, eu acabei indo para o plantão e coincidiu desse colega me ajudar a entrar também no posto de saúde, que é onde eu trabalho aqui hoje. Entendi. Mas e pensa futuramente em ter a clínica da doutora? Então, futuramente sim, mais um consultório mesmo, algo assim mais intimista, né? Mas por enquanto com os bebês, com a rotina, ainda não estou conseguindo organizar essa parte. Porque, gente, já não é fácil, imagina a dose dupla, né? E a jornada também é árdua, né? Tipo, de plantão. Eu falo isso porque meu irmão não é plantonista, mas ele gira turno na fábrica. Eu vejo como que é complicado. Desregula tudo o organismo da pessoa. Ah, sim, eu não durmo direito, né? Meu sono é bem leve, assim, porque eu já me adaptei. Como é uma área bem específica, que às vezes a mulher está em trabalho de parto, você tem que estar ligado, então meu sono é assim. Tinha épocas que, no começo do casamento, né, amor? Eu sonhava que eu estava no hospital. Sonhava, acordava assim, falando, Thiago, o que está acontecendo, meu Deus? Eu nem percebia, mas eu estava... eram umas coisas desse jeito. Sim. Eu já ia expulsar, já. Eu falei, gente, eu não quero operar, não. Eu tô de boa aqui. Eu tô bem. Nossa, mas não é fácil. Mas assim, que legal, né? É uma união de um pastor com uma doutora. E na verdade, eu falo que cada um tem o seu chamado, né, Sim. Liliane? E assim, como que é hoje você ser mãe, ser doutora, cuidar de vidas, né? Fora da sua casa. E também conciliar o ministério aí. Quando eu falo ministério, gente, é inserido dentro da igreja, algo que a pessoa faz, que vai além, às vezes, da profissão. Às vezes servir ali, fazendo coisas diversas, né? Um exemplo, quem é do louvor vai para a área de música, quem é da... recepção vai para a área da recepção, enfim. E quem gosta de crianças vai dar aula para crianças. Então, uma série de coisas. Isso é ministério, é chamado. Como que é dividido tudo isso? Porque não é fácil. Principalmente para a mulher, fala. Porque para nós, homens, a gente simplifica muita coisa, né? Fica aí com o filho que eu tô indo. Mas para a mulher é mais complicado. Eu confesso, assim, que a maternidade... ela vem carregada, às vezes, de culpa também por parte da própria mulher, né? Porque a gente está descobrindo que tem uma criança ali que é totalmente dependente. Então, voltar a trabalhar para mim foi algo assim que foi uma situação que eu tive que decidir, entendeu? Passei num concurso em Castilho que ficou 3 anos para ser chamada. Me chamaram agora que eu me tornei mãe, entendeu? Só um ponto aí. Gente, ela atende aqui... E ela atende em Castilho. É perto, mas
para uma pessoa que dá plantão, gente, não é normal, né? Mas desculpa interromper. Então, assim, eu decidi que eu teria que também estar ali na minha área profissional, porque é algo que eu me sinto realizada. E, ao mesmo tempo, deixando os bebês em casa, foi bem difícil para mim, né? Eu tive que trabalhar muito o Ainda meu mais emocional. nessa fase, né? Ainda mais que eles estão tão bebezinhos, né? Só que eu sei que eu também tenho que me encontrar como mulher, né? Como profissional, como esposa, como mãe. Então, é algo que também me faz bem. Eu tenho pessoas de confiança, minha mãe, minha sogra, a titia deles, né? O Tiago também, meu esposo, que estão sempre ali. Então, essa rede de apoio é muito importante. Em relação à parte ministerial, eu entendo que é o ministério da nossa família, né? Então, eu busco tentar apoiar o Tiago sempre naquilo que eu posso. Hoje eu tenho uma limitação muito maior, eu não consigo estar na igreja sempre por conta dos bebês, né? Que eles são ainda pequenos. E para ir para a igreja é um evento, gente. Né? Mas eu falo, Liliane, quando você fala limitação, eu acho que é tão interessante você falar sobre isso, porque assim, e fica aberto aqui, porque apoiar não é estar no ato também, porque eu penso, Liliane, que há muita cobrança em cima, principalmente, eu falo isso porque eu sou filho de pastor, Sim. e a gente foi criado assim, ó, tem que estar a família inteira o tempo todo, Sim. e eu sou mais daquele assim, ó, principalmente em casa. O apoio primeiro começa onde? E você tem feito a sua parte, né? Uhum. Então, quando eu falo isso, eu falo um pouco com propriedade, porque assim, a sociedade cobra, os membros cobram, mas ser esposa de pastor, né? Eu falo que é um chamado. Porque, de verdade, porque assim, ó, você tem que confiar nele, ele tem que confiar em você, e você tá fazendo uma parte que ele não tá fazendo, né? Você tá cuidando dos filhos e tá cuidando da profissão também. Então, é um tempo que a gente não vê a Liliane na igreja, mas sabe que ela tá sendo igreja, gente. Porque a igreja é fora das quatro paredes. E o que a gente vê de gente fora das igrejas, isso é triste. A gente vê famílias desestruturadas hoje. É uma sociedade que, aos olhos da internet, tá tudo lindo, né? As câmeras são lindas, mas a gente vê que é muita coisa camuflada debaixo dos panos. E Liliane, parabéns por você. Talvez você fale, mas eu estou aprendendo. Mas por você conseguir separar todas as áreas da sua vida. E eu falo que hoje o tempo de dedicação seu é um tempo que seus filhos nunca vai poder jogar na sua cara, sabe? Minha mãe preferiu a igreja do que estar com a gente. E eu louvo a Deus por mães assim, por pais assim. E saber separar, né? Vocês sabem separar isso. Mas quando eu falo ministério, há um ministério seu de cuidar de vidas, né? Doutor ali, ó. Além do doutor... Gente, é um chamado. Eu falei pro doutor Antônio Godoy. Um abraço, doutor. Deus abençoe. É um chamado de vocês, porque, igual eu falei, se precisar que eu acudo vocês aqui passando mal, nós vamos passar mal junto, gente. Porque é um dom, né? É um dom divino. Igual você falou assim, se sente realizado. Explica pra nós um pouco o que é sentir realizado, porque tem muita gente aí frustrado, faz o que às vezes o dinheiro pede, mas não se sente realizado. Então, é importante a gente entender o propósito de vida, né? Eu entendi que Deus me escolheu para estar ali junto com a mulher naquele momento e eu me sinto feliz, né, em poder ajudar, em poder estar participando tanto da parte da ginecologia também, né? E muitas vezes a gente encontra pessoas carentes apenas de serem ouvidas, né? E é o que eu observo no meu consultório ali. De repente, a pessoa, do nada, ela começa a se abrir, a contar problemas familiares ou pessoais mesmo. E ali eu vejo a brecha. É claro que eu tenho que exercer uma ética, né? Porque, às vezes, eu não posso me aprofundar na questão religiosa. Mas, assim, eu sempre busco orientar no sentido da pessoa encontrar mesmo Deus, encontrar algo que venha fazer sentido para a vida dela. Então, eu acho assim que é maravilhoso eu ter essa oportunidade.
E é única, né? Porque, um exemplo, o que vai ser falado ali na sala vai ficar entre vocês, Isso. né? Sim, tem Isso o é sigilo, ética, né? gente, tá? Vai além da profissão. Porque, assim, e a gente que é cristão, às vezes as pessoas não sabem o zelo que a gente tem e a importância de a gente não pôr uma religião nossa ou a religiosidade nossa. Quando a gente fala de ajudar pessoas, às vezes a pessoa só vai abrir o coração e a gente tá ali, tendo um ouvido, sabe? Pra ouvir. E você tá sendo um benção na vida de muita gente que às vezes nem você tem noção. Amém. Né? Que Deus continue te usando ali pra honra e glória dele. Amém. Mas assim, quer falar mais alguma coisa? Eu quero que você fale, mas você quer falar mais alguma coisa da sua profissão? Não, da minha profissão não. Gente, ela está localizada na clínica ali, ó, na rua. Na rua não, desculpa, na avenida. Ó, que chique. Na avenida. Em relação à igreja, eu sinto falta, assim, da convivência, sabe? De estar mais presente. Mas eu creio que é um tempo também de Deus para as nossas vidas, né? A questão dos nossos bebês terem nascido prematuros, ficaram na UTI, foi algo assim que, por eu ser médica, né, eu sabia que aquilo poderia dar algum problema, poderia ter alguma consequência. O Tiago já não, né? Eu chegava na UTI sempre chorando, com medo de ter acontecido alguma coisa. Ele para com isso, né? Você não confia, mas não é uma questão de confiança, é uma questão de que às vezes você tem algum conhecimento que a razão atrapalha, né, a parte espiritual. Então, assim, é mais por um cuidado em relação à prematuridade. Eu acredito que daqui a uns tempos já eu consiga conciliar melhor, porque eles também precisam estar no ambiente da igreja, né? A gente tem esse entendimento. E por uma questão também que precisa as vovós mudarem para cá, né? Fica a dica aí, gente. Olha, Deus, agora foi profundo, hein, vovós? Mas eu penso, Liliane, que igual você falou, tudo tem um tempo de Deus. E eu penso também que às vezes a gente não pode se cobrar, né? Porque assim, há uma cobrança, né? Que eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar na igreja. Tá, tudo bem, a gente tem que estar na igreja. Tem um tempo para todas as coisas, né? Um exemplo. Você que tá com Covid aí, não vai pra igreja. Por favor, né, não gente? quer, fica em casa. Eu usei um exemplo tão grosso, né? Mas assim, e é verdade, gente. Às vezes a gente pensa que igreja só tá ali. É bom o ambiente, gente, é maravilhoso. Cada vez que a gente vai, a nossa semana é diferente e tal. Mas espera o tempo de Deus, espera o tempo certo. E ela tá sendo... Aí eu falo que a mulher virtuosa, a mulher que edifica o seu lar. Porque... Essa espera, Liliane, por mais que às vezes você se cobre, ou a sociedade cobra, ou nós cobramos, mas você está sendo a mulher de fé, Amém. sabe? Você está conseguindo plantar algo que muita gente não está conseguindo ver, Amém. né? E o importante é você e o Thiago também. Agora eu falei Thiago, hein? Não falei pastor. Daqui a pouco Ficou ele vai mais chamar. sério. Agora ele vai me chamar pro gabinete. Isso é um outro podcast. Mas louvo a Deus por você abrir o coração, Liliane, e falar assim da sua vida particular, porque tem muita gente hoje, e eu vou falar, muita gente, vivendo religiosidade. Muitos casais, às vezes eu vou falar agora até de família pastoral, vivendo um conceito totalmente religioso dentro da igreja e fora da igreja, triste, sabe? Aquele negócio de casar, de andar junto, de amar. Porque antes o ministério que Deus exerceu ali pro Tiago, pastor Tiago, não é a igreja linda que tá lá. É linda, gente. Você que não visitou a igreja metodista, que hoje eu faço parte, tenho a honra de falar, sua igreja na cidade, mas ele tem um ministério... Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Ele tem um ministério em casa. O ministério, na verdade, começa ali na casa. E que Deus zele por esse casamento. Amém. Né? Porque eu creio que também que é um ensinamento que vocês vão poder dar para muita gente, né? Que vai ter filho, né, amor? Muita gente... Olá, tudo bem? Você está aí? Muita gente que quer ter filho e às vezes vai ter que ter um tempo em casa. Ou às vezes não, né? A gente não sabe. E... tudo que a gente passa hoje, a gente pode ser bênção amanhã, né? Amém, com certeza. Então, hoje, vocês estão plantando para colher. E vão colher, gente, pode ter certeza. A vida dos seus filhos vai ser diferenciada, Amém. Pode ter certeza. E eu falo isso com propriedade porque, agora eu falo, infelizmente, a gente vive numa sociedade
muita gente fazendo filho a rodo, mas não dando o cuidado que realmente merece um filho. Pra gente pôr alguém no mundo, a gente tem que dar qualidade. E qualidade, gente, não tem a ver com dinheiro. Qualidade tem a ver com tempo, dedicação. Às vezes jogar uma bola junto com seu filho. E é por isso que a gente tem que ter um filho. Não vou aguentar jogar bola. Eu tô com dor na coluna. Mas, Liliane, eu queria só que, para antes da gente finalizar, que você desse um incentivo aí, porque tem muita gente que está olhando a sua história hoje e às vezes a pessoa não consegue dar um passo, porque às vezes se esconde, eu sou mãe. Olha, tem dois, tá? Eu sou mãe, ou às vezes a pessoa, sabe, é formada, ou às vezes a pessoa não tem nem formação e às vezes acha que não pode. E eu falo isso porque minha mãe foi muito limitada com a sua saúde, mas ela tinha muitos sonhos e talvez a gente negou um pouco esses sonhos, sabe? Poderia ser um incentivo a mais. Não, mãe, vai, faz. E dê um alô pra galera aí, para as mulheres, principalmente para as mulheres que estão passando alguma coisa difícil, né? Ou a mãe aí prematura, a gente fala mãe prematura porque às vezes a mãe é jovem, né? Sim. Dá um alô aí pra galera, dá uma dica de como permanecer, né? Eu sei que muitas vezes a gente se sente incapaz de superar as dificuldades, né? Como mãe, né? Muitas vezes a gente se cobra em fazer o nosso melhor, se acha insuficiente, por mais que a gente tente fazer o melhor, a gente não vai conseguir muitas vezes, né? Tente entender que a nossa capacidade vem do Senhor, que é Ele quem fortalece, que é Ele quem pode direcionar e nos ensinar nessa missão de ser mãe. Então, coloque todas as suas dificuldades diante do Senhor e tenha certeza de que Ele pode te inspirar a ser a melhor mãe do mundo para sua família. Gente, é isso aí. Que essas palavras da Liliane sejam fruto no seu coração. Amém. E que seja bênção. É uma história linda. Na verdade, se você quer continuar um pouco do que é a história deles, o pastor contou a história do pastor Tiago, entra lá nos episódios passados. Eles teve dificuldade para gerar esses filhos, não foi fácil. E hoje ter gêmeos, olha aí, em tantas coisas difíceis, né? Eles gerar gêmeos e ela ter a sua profissão, ele ter o cuidado com a igreja e ainda ter que cuidar de casa. Gente, não é fácil. Mas eu creio que quando a gente tem Deus, né, no coração, a gente consegue vencer as barreiras, as Amém. lutas, né? E Não é fácil, mas é bênção. é bênção, E assim, vai chegar o tempo da colheita, né? O tempo difícil tá passando, né? E eu acho que isso que é legal. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E quando a gente planta certo, a gente colhe certo. Pode ter Amém. certeza, né? Amém. Quer falar mais alguma coisa, Liliane? Quero agradecer o convite mais uma vez. Foi muito especial estar aqui com vocês. Eu espero que Deus fale ao coração de vocês através da minha história, né? E Ele realmente mostre que tem um propósito para a vida de cada um. E Ele escolheu você, escolheu cada um de vocês para fazer a diferença. É isso aí. Liliane, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Deus abençoe vocês, seus filhos, Amém. suas mães, né? Os avós. Gente, muito obrigado a todos. Compartilha, tá? Compartilha tudo. E eu quero que vocês saibam, mães, vocês são muito mais do que a gente espera. Vocês não têm noção. A mãe que faz parte da vida do filho, a mãe verdadeira, né? Tem um versículo que fala, porventura pode uma mãe esquecer do filho, né? Como que é? Porventura pode uma esquecer do filho. Às vezes pode nessa terra. Talvez você que está nos ouvindo hoje, sua mãe te esqueceu, né? Talvez é uma data que tem gente que nem comemora, né? Não posso comemorar porque minha mãe nem ligou para mim. Porventura pode. Mas se ele continua o versículo, eu jamais esquecerei Amém. de ti, diz o Senhor. Então, que fique essa palavra, né? Para as mães que já são mães de fato. E por você que às vezes foi abandonado por uma mãe, que não gosta dessa data, que você seja curado nessa área, porque Deus zela por nós, né? E o compromisso dele para com o humano é tão lindo, é tão perfeito e a gente não consegue entender essa perfeição. Mas agradeço a Deus, Liliane, mais uma vez. Deus abençoe, tá?
Amém. Vocês também. Gente, daqui uns dias ela vai estar pregando na igreja, ministrando, porque não é normal. Essa mulher fala tão doce, né, gente? E a gente precisa de mulheres assim, né? Então, mulheres virtuosas, né? Que Deus Amém. continue te honrando, seja instrumento ali no seu serviço. Amém. Obrigada. E obrigado por ter topado participar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, pastor. Obrigado, minha esposa. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo final de semana, uma semana aí maravilhosa diante do Senhor. Em nome de Jesus. Um abraço.